Hoje eu vou mostrar como fazer um minion de biscuit. Então, eu vou fazer um rolinho, um cilindro amarelo e eu vou colocar o olhinho. Esse olhinho eu vou mostrar como fazer nesse tutorial que eu deixei o link aqui. Com o olhinho já feito e sequinho, eu vou pegar um pedaço de massa cinza e vou fazendo tudo em volta com delicadeza para fazer aquele óculos. Agora, com um pedacinho de massa esticada amarela, eu vou fazer a pálpebra superior, vou posicionar sobre esse olhinho, ver mais ou menos até onde eu quero ela, e com uma estequinha eu vou marcar para ver qual que seria o excesso. Então, eu vou marcar todo esse contorno superior, eu retiro e eu corto o excesso. Posiciono novamente sobre o olhinho e com a minha estequinha eu vou apertando os laterais, ajustando para ficar certinho. Depois eu vou fazer a mesma coisa na pálpebra de baixo, se eu quiser que ele tenha uma pálpebra embaixo. Com um pouquinho de cola, eu posiciono e depois eu pressiono esse olhinho um pouco para ele aderir no lugar que eu quero. Agora, com uma estequinha, de forma suave, eu vou marcar o sorriso dele. Eu quero que ele tenha um sorriso mais de ladinho. Então, chegando desse lado, eu vou ir levantando. Agora que eu gostei, eu vou fazer a mesma coisa de forma a pressionar mais para marcar melhor esse sorriso, deixar mais afundadinho. Agora vamos passar para a roupinha. Com um lápis eu fiz o desenho da onde seria mais ou menos o macacão dele. Então, com um pouco de massa azul já esticadinho, eu já recortei ali a parte de cima para ficar bem retinho. Eu vou posicionar sobre o desenho que eu fiz. Eu fiz esse desenho na parte da frente e na parte de trás, acompanhando o tamanho certinho. Então, eu vou dobrar a massa e posicionar. Agora, vamos ver na lateral, onde eu fiz o desenho que seria aquela entradinha do braço, eu vou cortar ali, fazer a marcação para tirar esse excesso. Faço isso dos dois lados e tendo cuidado, né, de fazer igual depois nos dois lados na mesma altura. Agora eu aproveito, eu corto esse excesso e depois eu aliso. Feito isso dos dois lados, eu vou juntar e pressionar a massa para fechar e vou cortar o excesso. Em seguida que eu cortar esse excesso, eu vou alisar e, se for necessário, eu uso um pouquinho de água para deixar bem lisinho, para não dar para ver a emenda. Aproveito já para ajeitar aqui o bolsinho dele, deixar retinho. Agora que ele já tá com o macacão ali certinho, eu vou fazer a marcação que tem assim do jeans na lateral, das costuras, das dobrinhas. Com a estequinha eu vou fazendo todo esse contorno e eu vou aproveitar para fazer aquele bolso redondinho, né, que ele tem. Depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou fazer aqui a marcação da onde ficaria meio dobradinho.
Você vai fazendo todas as marcações que você acha que ficaria bom. Recorto também um bolso, posiciono com um pouquinho de cola e pressiono. Com a estequinha você pode usar para tirar qualquer rebarba, qualquer pontinha, qualquer tortinho que tiver, você vai ajeitando com a tua estequinha. E aproveita já para fazer aqueles vincos, que é aquelas coisas que ficam, aqueles amassados da roupa, né? Característico assim de quando a gente veste um jeans que fica cheio de dobrinhas. Eu faço um aqui, porque vai ter a alça, e na alça, para parecer que está sendo puxado, né? Sempre vai ficar uma marcação nos bolsos. Aqui como que tá puxadinho. Agora, com um pedaço de massa preta, eu faço um cilindro. Eu corto no meio para ter a mesma quantidade de massa para os dois lados. E eu vou fazer o sapatinho, que é bem simples. Vão ser 2 cilindrozinhos. Agora, com 2 pedacinhos de massa também em cilindro, eu espeto num palito de dente. Eu vou deixar uma ponta do palito para fora para colocar depois o sapatinho. Eu faço isso com as 2 perninhas e eu vou deixar secar um pouco, porque se eu colocar no corpinho muito molhado, ele vai deformar. Então é bom ele tá um pouco mais seco. Agora, com um pedacinho de massa, eu corto, faço a mesma coisa com essa massa amarela, corto no meio para fazer os 2 bracinhos. Com um pedacinho de palito de dente cortado, eu espeto, e vejam que é bem pouquinho, um palito de dente pequeno ali, cortado no meio, porque eu vou espetar só uma parte e depois eu vou espetar no corpo. Isso daqui é principalmente para dar sustentação, para não ficar caindo enquanto seca. Então eu furo onde, na altura que eu acho que vai ficar bom o braço, dos 2 lados. E com um palito aqui eu pressiono. Olha, eu peguei um que não tem nada para poder furar tranquilo. Eu faço a mesma coisa dos 2 lados. E eu vou posicionar esse bracinho. Ó, eu quero que o palitinho ele entre um pouco mais assim, inclinado, para o bracinho ficar numa posição mais natural. Aproveito e já dobro aqui o cotovelo. E faço a mesma coisa do outro lado. Agora, com outro pedacinho de massa preta, eu vou fazer a mão. Então, você vai fazer uma coxinha e depois fazer 2 marcações, porque o Minion só tem 3 dedos. Você vai fazer 2 marcações da onde seriam os dedinhos. Essa mão vai estar segurando a banana, então eu já aproveito e já coloco a banana para fazer a dobra para encaixar certinho. Eu vou passar um palitinho aqui de dente na pontinha, ó, só para dar sustentação, e eu vou espetar depois a mãozinha. Coloco um pouquinho de cola. No final do vídeo eu vou colocar o link com o tutorial ensinando como fazer bananas de biscuit, para quem tiver interesse. Bom, faço isso de espetar as 2 mãozinhas, já posicionei e agora eu vou colocar as perninhas. Então, você espeta aqui as perninhas na posição que você deseja. E para ajudar, se você achar necessário, você pode usar uma pinça para ajudar a empurrar, porque se ficar apertando demais esse mini, a gente acaba deformando, ele não tá totalmente molhado e também não está totalmente seco, então se mexer demais ele acaba
amassando. Com um pouquinho de cola, eu vou passar todo ali em cima do braço, no ombro, onde vai ir a tirinha do macacão. Com delicadeza eu vou fazer certinho ali o contorno ali onde vai ir essa tirinha e corto os excessos. Com um pouquinho de massa na cor amarela, eu vou colocar em todos os lugarzinhos onde precisar, onde tiver emendas, para não aparecer as emendas, para ficar mais natural. Precisa, eu coloco mais massa e aliso sempre. Se for necessário, eu gosto muito sempre de utilizar esse estequinha molhada, né, umedecida, para poder alisar melhor. Agora eu passo cola e vou colocar a tirinha que vai em volta do óculos segurando essa lente. Agora, com uma canetinha permanente, delicadamente eu vou passar ali em cima do lábio. E quando eu achar que ficou bom, eu passo de forma a ficar um pouquinho mais grosso. Para fazer esse cabelinho, eu pego um pouquinho de cola. Eu fiz várias tirinhas bem fininhas, vários rolinhos fininhos de biscuit preto. Eu vou pegar, eu vou posicionar com a cola bem no meio. Eu vou fazer umas 5 ou 6 tirinhas dessas, tá? Para completar o cabelinho. E com um palitinho de dente, eu pressiono bem no meio. Então, ele vai fazer aquela entradinha, aquele sulco que fica no cabelo. Vai ficar bem parecido com o do desenho. E para segurar, no meu caso, essas pontinhas que estão levantando muito, eu vou usar um pedacinho de fita crepe de cada lado para segurar. Essa fita crepe você precisa usar só por uns 15, 20 minutos, porque como é bem pouquinho, é bem fininho esse biscoito, ele vai secar rápido. Agora, para fazer a pintura, eu vou usar esse giz pastel seco, tá? Não o molhado, eu quero o giz pastel seco. Então, ele lembra muito o pó de maquiagem, assim, quando você raspa ele vai soltando. E eu vou usando com esse cotonete na cor laranja, ou esse alaranjado mais escuro, para dar um pouco mais de realce, melhorar o contorno. Então eu vou passar nas laterais, vou passar embaixo do braço, o contorno ali do ombro, né? Passo aqui, ó, em volta. Vocês vejam que eu não estou passando dentro, eu estou passando só no contorno ali da cabeça. E agora com a mais clara eu vou realçar onde fica ali o lábio. Eu só passei o mais escuro no contorno porque quando a gente vê de frente vai ficar mais definido esse contorno. Agora eu passo o branquinho para fazer as manchinhas do jeans em toda a roupinha. Com um vermelhinho, eu vou passar um pouquinho mais. Eu tava passando bem no contorno laranja, né? Então, ó, o vermelhinho eu vou passar ali também no contorno e eu vou passar um pouquinho mais pra dentro. Agora, com um cinza, você pode usar também pincel. No geral, eu gosto de usar cotonete. Mas como eu quero fazer bem essa dobrinha, onde seria a sombra ali da axila do Minion, eu preciso usar um pincel. Porque com o cotonete não ia conseguir fazer esse detalhe tão perfeitinho. Então eu faço a mesma sombra dos dois lados. Com essa luz, talvez não dê pra ver direito, mas assim, a olho dá pra ver assim bastante diferença na cor. Agora com o azul escuro eu faço a sombra de todas aquelas dobrinhas que a gente fez, de todas aquelas marcações. O óculos dele eu passei uma tinta prata para dar um pouco mais de brilho para parecer metal, tá? E aqui temos o nosso Minion pronto. O que vocês acharam? Eu achei que ficou muito parecido. Se gostaram, curta, compartilhem, comentem.
Beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.